Aí vem o Júnior. E se eu conheço bem esse garoto, acho que ele vai adorar a profissão que vamos mostrar hoje. Bom, a pista ele já encontrou. Que desenho é este? Parece um joystick. É isso mesmo, gente. Oba! Games são tudo de bom, né? Não vá tropeçar no nosso aparelhinho, hein, Júnior? Porque é nele que a gente vai ver quem é que faz os games. Profissão de hoje, designer de games. Se você gosta muito de games, que tal pensar em fazer isso como uma profissão, hein? Games são feitos só pra gente se divertir ou a gente pode aprender com eles? Você pode se divertir e pode aprender. Ele é uma ferramenta que pode funcionar de qualquer um dos jeitos. E você pode se divertir e aprender ao mesmo tempo também. Você pode aprender, enfim, curiosidades sobre animais, curiosidades sobre lugares do mundo. Enfim, é infinito que você pode ensinar com um jogo. É só planejar isso e colocar lá dentro. Fazer um game é como fazer um filminho? É parecido, mas assim, tem coisas que são semelhantes. Você precisa de alguém para escrever uma história, você precisa de alguém para fazer os desenhos, animar, fazer esses bonecos se movimentarem, mas você precisa criar desafio, criar um objetivo, coisas que no filme você não tem necessariamente, mas no jogo você tem que fazer aquilo ficar divertido, com que a criança possa brincar com aquilo. Alguns tipos de games, ele é uma história que você está assistindo, mas você pode interagir com essa história. Outros tipos de jogos não são exatamente isso, você tem um objetivo para completar e às vezes não há nenhum personagem. Por exemplo, o Tetris, que é um jogo que vocês devem conhecer, é um jogo onde caem peças e você tem que organizar as peças de uma forma que cria aquela linha e assim você não vai deixando aquela construção ficar imensa. E aquilo não tem um personagem. Então, tanto a gente tem um jogo que conta história, que é parecido com desenho, e também temos o jogo que é só uma coisa divertida e que tem um objetivo claro, sem ter uma história por trás daquela brincadeira. Há muitos designers de games no Brasil? Existem bastante. Tem muitos designers de games aqui no Brasil fazendo os mais diferentes jogos, desde jogos de tabuleiros, que são vendidos em caixas normais, até jogos de celular, jogo feito para computador para fazer publicidade, uma publicidade com o jogo, e jogo de caixa, né, que é aquele jogo que você compra na prateleira. E muitos desses designers de games vão embora do país para trabalhar em empresas grandes do Japão, da Europa ou dos Estados Unidos. Eu posso não saber desenhar e mesmo assim ser um designer de games? É melhor que você saiba desenhar um pouquinho. Você não precisa desenhar o traço final que vai ser visto pelos jogadores. Mas você tem que saber desenhar para saber explicar o que você quer. Você tem que saber desenhar para mostrar como é que é a arena daquele jogo, como é que o teu personagem funciona, como ele se movimenta. Então é importante desenhar. Só escrevendo você não vai conseguir explicar como é que funciona. É como se fizesse uma planta. É uma mistura de arquiteto com um contador de história. O design de games, que é o responsável pela criação, ele tem que entender, ele tem que saber fazer a brincadeira. Se você é aquela criança que sabe bolar a brincadeira, inventar coisas, pega uma bola e inventa um jogo diferente, você tem um grande potencial para virar um design de games. Tem que conhecer um pouco de desenho, tem que conhecer um pouco de programação para saber como é que aquilo vai ser feito. Mas aí a gente tem profissionais que são os artistas que vão fazer o desenho, o visual do jogo, outros que vão animar os personagens, o programador que vai fazer tudo isso funcionar, músico, etc., e uma série de profissões. O designer de games é quem cria o jogo, mas ele sempre precisa de uma equipe muito grande para fazer aquilo funcionar. Ouviram bem? Uma equipe muito grande. Se quiserem, eles podem até já ir guardando um lugarzinho para vocês trabalharem lá quando crescerem. Que tal a ideia, hein? Aham! Até o próximo programa. Tchau, Júnior!